Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo veio ao Morumbi enfrentar o Atlético Mineiro. Era daqueles jogos, né, desde o all-in, o São Paulo precisava da vitória para tentar a vaga direta na Libertadores. O resultado não aconteceu. Este é o vídeo de jogo. É uma partida em que o São Paulo jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo. Criou algumas oportunidades de gol no plural, né? Já tinha tido ali 3 oportunidades antes, né, de tomar um gol numa infelicidade, num lance circunstancial, um pênalti do Patrick Maia. O São Paulo manteve ainda, teve mais 2 chances, e aí então abriu o placar com o Caleri. Depois conseguiu mais algumas chances, ampliou o placar e foi para o segundo tempo com uma vantagem considerável. No segundo tempo, o Rogério teve que fazer algumas trocas, foi fazer, salvo engano, com 30 minutos já no segundo tempo, segurou até onde pôde. Rogério que teve uma escalação muito diferente, tinha ali 9, 10 desfalques, a ponto do Reinaldo jogar do lado direito. Eu, na minha opinião, até achei que ele correspondeu. O segundo gol, inclusive, começa com uma jogada dele, mas aí o Gabriel pode corrigir. Teve muita pressão, principalmente quando o São Paulo tomou o gol. Em redes sociais a galera reclamando muito, até mesmo foi uma impressão de estádio de alguns jogadores que estavam ali com uma marcação maior por parte da torcida. Muita gente em rede social falando, pipoca, não sei o que, não sei o que lá. O São Paulo virou. Teve muito volume. E aí veio o segundo tempo, teve as trocas. Essas trocas possibilitaram o Atlético, de repente, fazer ali as mudanças para conseguir chegar num gol também bastante circunstancial. O São Paulo perdeu oportunidades, mas enfim, muito irritante esse empate. E antes de falar do que o São Paulo precisa fazer, do que pode, que ficou bem improvável mesmo, Gabriel, o que faltou para o São Paulo hoje? O que o Rogério acertou no começo, que permitiu o São Paulo pressionar tanto o Atlético Mineiro, e o que deu errado, né, que fez com que o time não conseguisse o resultado? A grande surpresa foi o Reinaldo como ala direito, né? Até a gente conversava antes do jogo, quando saiu a escalação, e o Gabriel Baruel lembrou a gente, né, ali numa conversa antes do jogo, que o Rogério já tinha declarado na partida depois do jogo contra o Juventude, salvo engano, né, que tinha testado o Reinaldo como ala direito. Como o Rogério muitas vezes gosta que um dos alas dê mais profundidade, que o outro muitas vezes tem um pouco mais de construção, era de se esperar que o Reinaldo, que é naturalmente um jogador com mais batida de bola, com mais construção de jogo, fosse fazer essa função, e o Wellington do outro lado fosse dessa profundidade e ser esse escape. A entrada do Ferrarese para a manutenção do esquema com 3 zagueiros permitiu ao São Paulo que o zagueiro central, na marcação ali quase que individualizada e um pouquinho mais alta do Atlético até fazer o primeiro gol, né, permitiu que o Ferrarese tivesse um pouquinho de espaço. O Ferrarese foi até bem aproveitando esse espaço. Eu acho que ele, com um pouquinho mais de confiança, eventualmente o São Paulo pode treinar isso, dele ser um jogador de condução de bola e que eventualmente receba essa bola e suba mesmo com ela dominada. Você ainda tem outros 2 zagueiros ali para fazer uma cobertura. O Pablo Maia eventualmente pode fazer essa cobertura quando o Ferrarese subir, mas me parece que em alguns momentos o Ferrarese hesitava para dar esse passe um pouco à frente ou para fazer essa condução de bola, ou talvez fosse uma orientação para que ele não abandonasse tanto o sistema defensivo. O que incomodou um pouquinho, principalmente ali no primeiro tempo, foi quando o São Paulo fazia essa saída, o Atlético tentava pressionar o São Paulo, depois do gol pressionou um pouco mais recuado, e o Ferrarese, tendo esse espaço, ele tinha condições de levar um pouco essa bola, esperar um dos jogadores da marcação individual do Atlético um dos jogadores ser atraído. Então, por exemplo, o marcador do Pablo Maia, o Ferrarese vem conduzindo, chega uma hora que ele não pode mais conduzir, alguém tem que parar isso. Sai o marcador do Pablo Maia nele. O Pablo Maia, ele não precisava necessariamente se movimentar para trás desse jogador, para trás do Ferrarese. Ele poderia buscar um espaço, seja um pouco mais pelo lado direito, como ele caía, seja de uma maneira central, para que o Ferrarese, junto com o Pablo Maia, contra esse marcador, ele tivesse 2 opções. Ou a opção do passe, e se o jogador fechasse esse passe, que o Ferrarese pudesse ameaçar o passe e fazer essa condução que a gente está falando. O São Paulo ganhar espaço, dava para fazer. Só que toda vez que o Ferrarese aparentemente ultrapassava a linha de meio de campo, o Pablo Maia ia para trás para fazer uma cobertura eventual. E aí o Ferrarese só trocava o marcador, em vez do jogador ficar marcando o Pablo Maia, ele marca o Ferrarese, fechou ali a porta, e o Ferrarese tinha que obrigatoriamente girar o corpo e tocar para trás para o Pablo Maia. Isso pode, no futuro, se o Rogério continuar com essa ideia de jogo,
ser melhor aproveitado, assim como Luciano precisava vir buscar um pouco mais. Em determinados momentos a gente via o Patrick buscar esse jogo um pouco mais, o Pablo Maia buscar um pouco mais para o São Paulo tentar uma superioridade ali para acertar esse passe vertical, esse passe para frente, para que alguém dominasse a bola, girasse e viesse com o campo, porque o São Paulo não vai ter drible, não vai ter velocidade, e daqui a pouco a gente fala do quanto isso foi grave no jogo de hoje. E a gente teve alguns lances de inversão de bola. Teve uma inversão do Léo para o Caleri deixou a bola que cai e sair. Teve a inversão do Reinaldo para o Léo, que sai o gol do São Paulo. Um time que não tem velocidade, que não tem drible, que o próprio pivô do Caleri, que é chato, que briga, é um jogador muito mais para dar uma casquinha, para receber uma bola mais rasante e fazer um pivô, sustentar ali a jogada, para sofrer uma falta, tocar para quem vem de trás. Nessas opções, o São Paulo aproveitou pouco, apesar de ter saído o gol. Foi melhor, essas inversões de bola são importantes para o São Paulo, e você não tendo essas características que eu citei agora, como que você faz? Você precisa jogar, você precisa construir o jogo. E aí, nesse gol da virada, pulando algumas etapas, mas para falar do gol da virada, porque ele exemplifica muito bem, o Reinaldo torto, entre aspas, ali na direita, ele quase sempre ele tentou isso várias vezes. Eu até brinquei com o Moza antes de começar o jogo. Eu falei, a bola vai receber ali, o que ele vai dar dessa bola de primeira para alguém infiltrar vai ser um absurdo, né? Porque ele vai receber a bola direto ali na esquerda, e ele fez isso mais do que devia, inclusive. Só que nessa bola ele recebe de frente para o campo, bola na perna esquerda, inverte para o Léo, que é muito importante nesse cenário de marcação individual do adversário, esse cenário que você não vai ter drible, que você não vai ter nada, se você inverter essa bola e pegar o outro lado livre. Boa leitura de jogo do Léo. A gente lembra que no jogo do Atlético Goianiense, o Léo começa a jogada do gol do Caleri, o primeiro gol, com um passe que clareia a jogada, e agora ele percebe que ele tinha espaço para avançar, avança e finaliza, o que é surpreendente. Eu não lembro, honestamente, de finalizações de fora da área para o Léo. Ele finaliza bem, a bola estoura ali, sobra para o Caleri complementar por dentro do gol. Esse foi o segundo gol, só para a gente exemplificar, já que a gente está falando da construção de jogada de São Paulo. Mas apesar da estranheza de ver o Reinaldo pelo lado direito, ele tem dificuldade para recompor. Tem dificuldade para recompor do lado esquerdo também, não é porque ele está do lado oposto que ele estava com essa dificuldade. É do jogador, ele já está no pacote. Agora, o São Paulo fez um bom primeiro tempo. O São Paulo criou boas oportunidades. O São Paulo, eu achei que teve um bom repertório. O Wellington forçando o jogo ali pela esquerda, muitas vezes vindo com o Patrick ali gerando o jogo. O Luciano precisava se movimentar um pouco mais. Achei que o Caleri foi bem. O Nestor perde uma chance que não pode perder. O São Paulo também cria lá do outro lado, nessa movimentação do Nestor, que a gente já falou, né? Em termos de movimentação, o Nestor é um bom jogador. Agora, teve até um lance que foi paralisado, que ele faz um passe, não lembro pra quem, o lance já estava parado, mas assim, não era para você fazer o passe, entendeu? O Nestor precisa ajustar essa jogada final, essa decisão de jogada. E o São Paulo jogou para vencer no primeiro tempo, talvez vencer até mais de um gol. Na primeira chegada do Atlético Mineiro, um ponto que eu já vou destacar aqui, porque eu acho relevante. O Keno recebe a bola do lado e vai no mano a mano com o Rafinha. Cara, é difícil marcar o Keno no mano a mano, é difícil marcar jogadores que têm essa facilidade de drible. Não à toa, em 2020 foi até surpreendente o quanto que o Juanfran dominou o Keno, porque o Juanfran não tem essa velocidade. Ele dominou ali no corpo, no posicionamento. O Rafinha foi querer dar um bote, toma um drible muito bobo. No segundo tempo, lá do outro lado, quando o Ferrarese já tinha saído do meio da defesa para a direita, o Ferrarese toma um drible muito bobo. Não bobo, mas assim, toma um drible daquele que você olha até estranheza, que é um drible bonito para quem dá o drible, né? Bonito para o torcedor adversário, fala, pô, boa jogada, foi ali, deixou o zagueiro para trás, criou o lance, Rafinha tomou um desse, Ferrarese tomou um desse. Acontece, tá? Não dá para você definir a atuação de um jogador por isso. Agora, defende o espaço, né? Você sabe que você não vai ter recuperação. Rafinha tomou o drible do Keno, não pega mais. Defende ali, tenta evitar. Depois até o Pablo Maia pega uma bola ali que o Keno está na linha lateral, ele parou na frente do Keno. O Keno dançava para um lado, para o outro, passa o pé na bola, o Pablo Maia ficou parado, acabou, lateral para o São Paulo. O Pablo Maia ganha a jogada. Dá o drible, joga a bola para trás, pênalti. A bola bate na mão, vai com a mão, não sei, aqueles pênaltis que, cara, tá de costas, tá com o braço encolhido, mas o antebraço tá aberto, caraca, o cara tem que ir com camisa de força. Eu não gosto. Eu não discuto mais, assim, é pênalti, beleza? Mas é pênalti, mas é um pênalti idiota, cara, porque
Pra mim, eu tenho um problema muito sério com pênalti que tem muito a ver com dolo. Só que fica uma coisa muito subjetiva. O que é o dolo? O dolo é a ação de fazer. Você foi deliberadamente usar o braço para interceptar a bola. Isso Né? é muito curto, né? Sim. O Pablo Maia indo em direção ao jogador ia trombar com o cara. Sim. Vira mas assim, ó, só para deixar muito claro para ninguém distorcer, sim, pênalti, claríssimo, regra e tal. Só que, em minha opinião, isso é ruim pro futebol que esse tipo de lance seja pênalti. Entendeu? É ruim pro futebol. Precisa ter o dolo, o cara precisa ter a intenção, querer tomar vantagem. O cara tá fazendo um movimento natural, um movimento, assim, não que seja natural, o cara tá ali, cara. O cara tá caindo, não é um negócio deliberado, entendeu? O cara tá jogando vôlei na área, que nem aconteceu o São Paulo e Corinthians, que o cara resolveu jogar vôlei na área. O importante é isso, entendeu? Só que aí um você dá, o outro não dá. Aliás, o Braulio, o São Paulo recentemente teve alguns jogos apitados pelo Braulio, teve outros apitados pelo Bruno Arleu. Cara, são árbitros, eles são anti-futebol, de maneiras diferentes. O Braulio, todo jogo tem rodinha de jogador nele, todo jogo ele consegue atrasar a partida, todo jogo dele ele vai falar com alguém, é bronquinha, o jogador faz o que quer em termos de cera, de antijogo, ele não consegue coibir isso, e ele é muito fraco, ele não tem critério, e o Bruno Arleu é o árbitro do antijogo. O jogador caiu, é falta, né? O jogo não segue com ele, tudo é falta. Cara, teve uma cobrança de lateral rápida de São Paulo, já que você chamou atenção disso. É um escândalo, é um escândalo. O Rogério quase morreu, cara. O Rogério quase morreu. E assim, a bola era do São Paulo, o Caleri pega, bate rápido, o jogador, o árbitro para o negócio. Acho que foi o Caleri, mas enfim, tanto faz. Não. Quem bateu foi o Caleri para o Patrick disparou. O Patrick ia sair lindão na. O juiz para o lance, o lateral foi batido corretamente no lugar do lateral, ele para o lance e o lateral era pro São Paulo. E ele faz bater de novo sem nenhuma explicação. Porque não, foi muito rápido. Foi muito rápido. Cara, isso exemplifica exatamente o que você falou. Não, gente, peraí, foi muito rápido esse lateral, não vi. Vamos de novo, sabe? Porque esse é um negócio ridículo. É um negócio ridículo. Que é irritante. O Rogério esbravejou. O Rogério teve 2 momentos que ele fica muito irritado. Nesse momento, tem no momento em que ele fala pro time sair de trás. Quando o Atlético estava pressionando bastante. Né? Mas você estava numa linha. O resumo era. Veio o pênalti, o Atlético recua um pouquinho, o São Paulo precisava ter um pouquinho mais dessa saída de bola da maneira que a gente falou, essa saída. O Rogério, eu vi um trecho rápido aqui da coletiva, enquanto você me mandava o link aqui pra gente entrar. O Rogério falava que contra a marcação individual do Atlético, ele não gosta de jogar tanto por dentro, e aí preferia fazer a saída sempre pro lado, mas assim, precisa forçar a jogada toda. E a bola já estava ali no lado, você tem que ter pelo menos a opção de jogo por dentro. Pô, o Nestor, você quer que ele caia mais para a direita para se associar com o Reinaldo do outro lado? Legal. Quando a bola está na esquerda, o Nestor ele não precisa esperar. O Nestor fica lá parado dentro da área esperando a bola, ou fica mais recuado para, se houver um cruzamento e alguém afastar, você está posicionado para um rebote. Pô, cara, traz o jogador para ser uma opção por dentro, mesmo que ele ocupando pelo outro lado, para que o jogador que está lá na ponta tenha a opção de levantar a cabeça. Pô, o jogo está fechado por aqui, eu não tenho esse jogo, eu não preciso só recuar, eu posso ter uma bola por dentro, eu posso inverter essa jogada lá para o outro lado, como fez o Reinaldo para o Léo. Então assim, acho que faltou um pouquinho disso para o São Paulo, como a gente já falou do próprio Ferrarese, que foi bem nesse quesito hoje, foi muito bem até. Poderia ter se aproveitado melhor disso, eu não sei se é do jogador ou era uma questão de orientação. E o Pablo Maia, no momento em que o time já está um pouquinho mais recuado, nessa finalização de fora da área que ele pega muito bem na bola, poderia se aproveitar um pouco disso, não só em faltas, mas estando mais avançado. O São Paulo consegue ir bem, vira o jogo com o Caleri, com os 2 gols do Caleri, muito oportunista, muito eficiente. O escanteio, o primeiro, que é a bola do Ferrarese para ele, eu acho que ele demora demais para bater. Essa bola para o Caleri, se fosse um jogador que não tem tanto costume de sair na cara do gol, seria normal, pô, tem que receber a bola, aí tem que levantar para saber onde está o goleiro, aí demora, a bola tem que ficar na posição perfeita. Do Caleri eu espero um pouquinho mais de velocidade na finalização. Permitiu a recuperação do Gemerson, que travou muito bem e gerou um escanteio, acho que foi logo depois do escanteio do gol, foi uma sequência de escanteios que virou gol, enfim, foi pouco depois, saiu o gol de empate. São Paulo manteve na pressão, já falamos do segundo gol, os méritos do segundo gol, algo que o São Paulo deveria explorar mais, da esquerda para a direita, e principalmente, porque a gente viu isso no jogo de Caxias, a gente viu um gol sair, ainda que não tenha sido com inversão de bola, mas sair
na construção do Léo, e hoje um lance que o Caleri acaba deixando a bola quicar e perde a jogada, mas essas inversões do Léo para quem quer que seja o lateral, o ala lá do outro lado, ou para um atacante se movimentando lá do outro lado. Essas inversões em diagonal têm sido muito boas. A inversão do Reinaldo é uma inversão de jogo entre aspas normal, é uma bola muito boa, mas é uma inversão entre aspas normal. A do Léo é em diagonal, é para pegar já o adversário, o companheiro na linha de fundo para cair para dentro da área ou dentro da área, no 1 contra 1, é um lance importante. Mesmo que você não tenha jogadores de drible, um lance de 1 contra 1, com o Caleri na ponta, com o próprio Reinaldo ali invertido, um Alisson quando joga lá, o próprio Gorgô, enfim, qualquer jogador que possa jogar daquele lado, você ter 1 contra 1 ali, eventualmente um jogador que possa chegar para um passe atrás, clareia a jogada, você já entra na jogada em vantagem. Chega no segundo tempo e aí a gente tem problemas. No segundo tempo o São Paulo não joga. E aí o Rogério também fala na coletiva que queria ter Keno, ter não sei quem, abrir 2 jogadores velozes do lado e ter contra-ataque. Ok. Você já falou, ele falou na coletiva, ele não recuou porque quis. Agora, tem 2 pontos aqui. O primeiro deles você precisa eventualmente mexer. O Patrick ficou o segundo tempo quase inteiro sem muita função por ali. Ele não conseguia reter a bola, o São Paulo não estava atacando tanto pela esquerda, ele não estava ajudando, seja numa marcação um pouco mais avançada, para incomodar os zagueiros que construíam o jogo, para incomodar os laterais, também não estava sendo tão útil numa recomposição. Mexer eventualmente acaba sendo uma saída para isso, você colocar jogadores que pelo menos te entreguem um incômodo na saída de bola, faça esse primeiro passe do Atlético sair torto, sair de uma maneira que a sua defesa jogue em vantagem. Esse é o primeiro ponto, a alteração. O segundo ponto já que você também não conseguia construir, o Atlético foi pressionar bastante, o São Paulo teve diversas vezes muita dificuldade na saída de bola, numa delas o Rogério passa, acho que foi uns 15 segundos de bronca no Felipe Alves, numa terceira vez ali que ele joga a bola pro Léo, o Léo ultra pressionado só dá um toque para lateral, evita se complicar, e o Rogério sai esbravejando com o Felipe Alves, pedindo para essa bola para frente. E o Felipe Alves chega a meio que... Não sei se você está comentando. Não, meio que ele joga meio que a responsa como que pro Léo, como se o Léo não tivesse. E o Léo faz um não para ele, assim. Eu tive a impressão que. E o Rogério também. A briga com o Rogério, assim, é muito lindo. O Rogério vira lá pro gol. Porque depois do lateral, o Léo já tinha saído para fazer a marcação e só tinha o Felipe Alves naquela direção. O Rogério vai direto pro Felipe Alves, ele fica uns 15 segundos desesperado, quase invade o campo, porque ele extrapolou um pouquinho ali da área técnica e o São Paulo não conseguia. Então, durante algumas oportunidades, o São Paulo jogava essa bola longa para frente. E aí é o seguinte, você não vai ganhar essa bola balão. O Hever ganhou todas do Caleri na bola balão, porque no balão é difícil. A bola pro Caleri, a gente já falou, precisa vir um pouco mais rasante, precisa vir no chão, ele fazer um pivô. O Caleri ainda conseguiu chamar uma falta ou 2 para o time sair de trás, mas logo o Atlético dificultava a vida do São Paulo marcando em cima, e aí o São Paulo não conseguia escapar nos espaços que ficavam, porque não tem velocidade. Ok, nessa bola longa, principalmente depois que você preenche o meio de campo ali com o Luan, libera um pouco mais o Nestor, você precisa disputar essa segunda bola. Joga a bola balão, Caleri, divide, briga. Você vai perder de cabeça, mas você vai no corpo, dificulta a bola. Bota o seu segundo atacante que você quis manter, ora foi o Luciano, depois veio o Marcos Guilherme, depois passou o Marcos Guilherme aberto, foi o Bustos. Coloca esse jogador para brigar pela segunda bola no cabeceio ali direcionado do zagueiro. O Hever, para evitar que ele só dê uma casquinha, para evitar que ele jogue essa bola pro Gemerson, o segundo atacante faz essa pressão, essa sombra. E aí o zagueiro vai ter que rebater. Rebateu, bola está em jogo, bola dividida. Você tem que brigar por essa segunda bola. Só que o São Paulo ficou num bloco muito lá atrás. Muito lá atrás. E aí, assim, tendo o Pablo Maia, tendo o Luan, você tem força física e você tem gente no meio de campo, mesmo para que o jogador rebateu essa bola, vai brigar no meio de campo, fica um pouco com essa bola, ganha a bola, faz o Atlético brigar mais no meio de campo do que na sua intermediária de defesa. Afasta um pouquinho, aí você dá um pouquinho mais de liberdade, eventualmente para os zagueiros, alguns segundos que são preciosos, os segundos que às vezes é o Léo que acha um passe, é o Reinaldo que acha uma inversão de jogo, é um outro jogador que acha um lançamento em diagonal, é uma respirada que você dá, enfim, eu acho que
tinham algumas opções. Eu entendo o São Paulo completamente desfalcado, é óbvio que isso pesa, é óbvio que o Alisson seria útil no jogo de hoje, é óbvio que o Igor Vinícius seria útil no jogo de hoje, é óbvio que o Diego Costa seria útil no jogo de hoje. O Rogério fala especialmente sobre o Diego Costa porque permite que ele, com jogadores rápidos, marque individualmente os pontas, e aí eles não têm tanta liberdade na hora de receber a jogada. Ele fala que o Léo já está acostumado com esse tipo de jogo, o Diego seria um velocista do outro lado, que ele não tinha, que ele não falou com essas palavras, mas ele não confiava, ou ele não identificava essas características no Rafinha. Isso é muito óbvio, mas também no Ferrarese depois. Então, assim, eu acho, é óbvio que dificulta, é óbvio que você já está fazendo improvisos, isso já é mais difícil, você já tem poucos dias para treinar. O Reinaldo de alas tem que aproveitar, você tem que espremer os minutos de treino que você tem, junto com um time um pouco mais cansado. Rogério admitiu que o time oscila muito na temporada durante as partidas, não ao longo do ano em si. Os resultados ao longo do ano ele cita, né? Chega na semifinal da Copa do Brasil, final da Sul-Americana, final do Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, a gente já falou, o próprio Rogério já falou quanto era traiçoeiro, né? Nessa de chegando longe nas Copas, isso teve um reflexo. Então, eu só acho que o São Paulo tinha opções melhores. A própria opção pelo Reinaldo, que não vai mal, acho que ele faz uma partida ok. Se ele tivesse feito essa mesma partida na lateral esquerda, a gente não estaria aqui discutindo absolutamente nada, não estaria falando que ele fez uma partida abaixo, nada disso. Sim. Acho que ele foi bem ok. Não foi o improviso que o Aguirre faz naquele jogo contra o Corinthians, que ele coloca o Reinaldo mais avançado. Ali ele fez uma partidaça naquela posição e a gente tinha comentado aquilo. O Reinaldo não comprometeu do lado direito, mas não foi um destaque ainda que tenha participado do segundo gol de um jeito bacana e tal. Mas se fosse um jogador destro jogando por ali, eu acho que a gente não estaria discutindo isso aqui agora. Então, mas assim, ainda assim, olhando a escalação, eu acho que existiam opções melhores. Ele já colocou o Marcos Guilherme por ali, que também daria um pouco da velocidade que ele sente falta. Já jogou com o Igor Gomes por ali, que daria a construção que muitas vezes ele quer do lateral oposto, já que ele jogou com o Wellington do outro lado. Então ele tinha essas duas opções, uma de velocidade, uma de construção um pouco mais. Eu acho que ambas ofereceriam mais marcação para o time, que talvez seja um ponto que o Reinaldo deixe bastante a desejar. E tinha o próprio Rafinha, mas ele já falou que não gosta de jogar com o Rafinha com uma linha de 5, ou seja, com 3 zagueiros. Eu tinha apostado no Igor Gomes, cara. Até achava que ele ia de Igor Gomes. O Galopo ele tentou no jogo passado, a gente falou um pouco sobre isso. Não deu tão certo, então faz sentido que ele não entre 100% ali com o Galopo. Mas assim, o Igor Gomes e o Marcos Guilherme já fizeram essa função. E não foram assim, não foi uma catástrofe. Eu achei até que ele ia de Igor Gomes, até temia, porque é um seu Atlético, né, cara? O Atlético é um elenco robusto e tudo mais. Mas, de novo, é um negócio meio complicado essa partida. O que mais me incomoda nessa partida é que cria-se ali uma história do jogo que corresponde se você enxergar ele de um jeito muito estranho. O São Paulo criou muitas oportunidades no primeiro tempo, tinha ali um domínio, e o Rogério foi fazer trocas nos 30, tinha muitos jogadores que me pareciam esgotados. O Caleri mesmo me parecia esgotado. Sei que teve muita pressão em cima do Nestor, né, em relação a críticas, né, vi muitas críticas do Nestor de falar, o cara não pressiona, o cara não marca, é sempre ele, e acho que elas foram potencializadas pelo gol que ele perdeu. Ele teve uma oportunidade de fazer um gol, sai na cara do goleiro e não faz o gol, perde o gol. E aí isso eu acho que isso acaba afetando a percepção que as pessoas têm de um determinado jogador durante a partida. Faz aquele gol, olha que jogo que o Nestor fez. Né? E você até comentou, né, na partida coisas que ele fez de mais positivo, coisas que ele fez de menos positivo. Mesma coisa que o Igor Gomes, meteu uma bola pro Caleri que foi travado ali o chute, mas logo em seguida esse lance, tem um furo de um jogador do Atlético no meio do campo, que ele fura e o Igor Gomes não estava esperando o furo dele, fura também, que seria uma boa oportunidade de São Paulo sair jogando. Aí a percepção do furo, mas eu estou falando para você que muita gente se pega nesses lances isolados, e por isso que... então, 30 do segundo, 30 e pouco do segundo tempo, jogo 2-2, aí vamos falar do cara que a gente sempre fala. Mas você entendeu? Tipo, e é uma coisa assim, isso muda a percepção, e a mesma coisa acontece no jogo quando o Rogério faz as trocas e vem aquela coisa, daí o Cuca foi para cima, como se o Cuca tivesse estrategicamente, fui para cima agora que o Rogério fez as trocas. Não é assim. Isso exatamente. O que acontece o São Paulo estava esgotado também. Tinham jogadores que já não estavam conseguindo fazer determinadas funções dentro de campo.
O Rogério sabia que ele tinha algum limite, ele estava com improviso, e nós estamos enfrentando um adversário com 9 desfalques. Não é nem questão de falar, isso é desculpa. Não é desculpa, é entender o que é o São Paulo hoje. São Paulo é isso aí. O São Paulo é isso aí. O São Paulo, com 9 desfalques, vai enfrentar o Atlético, vai sofrer pra caramba. Agora, neste cenário, dava para ganhar? Dava. Podia ter matado o jogo? Podia. Teve bolas de jogo ali, oportunidades muito claras para isso? Sim. E o Atlético Mineiro teve poucas. Aliás, eu ia comentar duas coisas. Felipe Alves fez duas boas defesas e o gol ele não tinha a menor condição de defender. A distância ali curta demais. Mas é curioso, a movimentação dele é um tanto quanto desastrada. Nada, nenhuma crítica. É só estranho o movimento corporal que ele faz no momento de fazer a defesa. Sabe, o reflexo, sim. A parada cinética mesmo. Que você tenta num lance que é muito rápido de reflexo, tampar a maior parte possível de área ali, não me parece que é o que... Uma defesa assim é muito difícil, um cruzamento muito. Que é muito difícil. A bola resvala, a bola resvala. A defesa que ele faz no jogo contra o Palmeiras, o último lance do primeiro tempo, no 0-0, é isso também. Então assim, cara, tudo que o goleiro fizer, óbvio, tudo, né? Mas assim, dependendo da escola de goleiro que for, vai ter os pontos positivos e os pontos negativos. Sim. Essa dele querer ocupar o espaço, óbvio, aquele lance que ele vai meio esquisito no jogo contra o Juventude, tudo bem, ele tentou ocupar uma área muito improvável de finalização. Sim. Ok, aí é um ajuste, mas assim, o fato dele querer ocupar, eu acho, para mim, até que ele está correto. Ponto. Sobre a informação, muito rapidamente, tinha um rapaz perto de mim na arquibancada, eu não sei, acho que foi a minha internet que falhou, foi a sua? Para mim pareceu a sua, mas... Eu até acho que foi a minha, mas vamos lá de novo. Tinha um rapaz, até sobre o viés de confirmação, muito rapidamente. Tinha um rapaz perto de mim, um rapaz, já é um senhor, relativamente perto, lá na arquibancada, que o jogo inteiro ele reclamou do Reinaldo na direita. Tudo que acontecia, ele ia lá. O Reinaldo na direita tá deixando espaço nas costas. Eu pensando, mas ele sempre deixa espaço nas costas. Então, assim, quando ele tá na esquerda, né? Ele só precisa estar em campo. Aí o Reinaldo escorregava, ele ia lá, o Reinaldo tá perdido, tá escorregando. Eu falei, mas caraca, o que tem a ver o cara escorregar com o Flamengo que ele esteja todo torto, o que não era o caso. O cara escorregou porque a chuteira dele tava, sei lá o que. Mas nesse lance que ele falou, teve uns 3 jogadores que escorregaram, parecia rock, né? E o Reinaldo mesmo, teve um que ele escorregou 2 vezes praticamente no mesmo lance, mas assim, lá, porque tá na direita. O cara não gostou, ele já tava reclamando desde a escalação. E aí tudo que acontecesse era o Reinaldo na direita. Então, assim, vai acontecer com o Igor Gomes, vai acontecer com todo mundo. Eu não gosto de jogar com o próprio Felipe Alves, que eu também acho que não é o goleiro ideal. Hoje, novamente, foi muito bem. Aliás, os últimos 2 jogos ele foi bem, o Atlético, os 2 jogos contra os Atléticos, e o Rogério não foi bem nesses 2 jogos. Ainda que no primeiro tempo o São Paulo tenha ido muito bem. No segundo tempo, eu acho que nos 2 segundos tempos, né, os 2 segundos tempos, na verdade, que foi quando eu acho que nesses jogos o Rogério não foi bem. Agora são recortes, né? E aí, assim, para finalizar, eu acho que o ponto principal, acho que a gente já falou de tudo isso, o ponto principal o São Paulo dificultou muito a sua vida pensando numa vaga direta. Eu acho extremamente improvável nesse momento. Para mim, o São Paulo quase que, vou dizer que... Nível virada do Maracanã, você acha que chega nesse nível? A virada que a gente tinha que fazer da Copa do Brasil, depois de sair de 1-3? Não chega tanto. Ali era meramente matemática, quase por todo o contexto envolvido. Mas é muito, muito, muito improvável. O Atlético Paranaense, se vencer o Goiás amanhã, hoje, né, quarta-feira, tem um jogo a menos. Se vencer o Goiás, abriu uma rodada de vantagem para o São Paulo, porque tem mais vitórias. Aí abriu uma rodada faltando 3. O São Paulo precisa de 2 em 3 para passar, em vantagem para passar. O Atlético fica muito difícil. E o Atlético Mineiro tem uma tabela um pouco mais favorável, porque tem o jogo contra o Cuiabá em casa. Apesar do Cuiabá ter vencido o Botafogo hoje, o Atlético Mineiro também pega o Botafogo, que eu considero mais acessível, bem mais acessível que os jogos que o São Paulo tem. 2 times em G4, um fora de casa, um em casa, um que quer ser vice-campeão e um que quer pegar ali o Fluminense, né? Acho que não tem chance de ser terceiro colocado, né? Acho que está com o mesmo número de pontos do Flamengo, inclusive. Um quer ser ali terceiro, vai brigar, não sei o quê, mas de qualquer jeito vai ficar num G4, que daria a vaga direta à fase de grupos, mesmo que o Flamengo não tivesse vencido as 2 Copas, que é o Fluminense fora e o outro Internacional em casa. E mesmo assim, o Goiás e o outro jogo, o último, o Goiás fora, que eu não lembro, eu lembro que perdeu para o Flamengo, mas eu lembro que foi um jogo bem complicado, e tirou pontos do Palmeiras lá no Serrinha. Um adversário
relativamente forte, ou forte, jogando nos seus domínios. Então, assim, São Paulo não tem mais moleza, acabou moleza. Para o São Paulo a tabela é muito complicada. E os adversários, o próprio Atlético Paranaense e o próprio Atlético Mineiro, tem jogos em que entrarão em campo pelo menos como favoritos. O São Paulo não tem. O São Paulo eu acho que não é favorito em nenhum desses 3 jogos. Não é, cara. O Fluminense a gente vai enfrentar sem Nestor, porque tomou o terceiro cartão amarelo, e acho que ninguém volta de contusão. Ninguém volta. O Rogério falou que ele já trabalha com a possibilidade de ninguém voltar de contusão, porque faltam aí 11 dias para acabar o campeonato. Ele falou é bem possível que ninguém volte. O Nestor, ele disse que as pessoas sentirão falta dele, porque ele ocupa uma área muito grande ali, ele se dedica muito coletivamente, palavras do Rogério, tá? Estou só falando que foi na coletiva. E tem uma última frase que eu queria ressaltar, aproveitando essa questão da Libertadores, porque de qualquer maneira o São Paulo precisa pelo menos da fase prévia, por vários motivos que a gente já citou, e a gente vai abordar em lives de novo e até o fim da temporada, mas uma frase do Rogério ela é muito importante, né? As pessoas querem título, às vezes elas não se preparam para título, mas elas querem título. Se tivesse que escolher uma frase aí para exemplificar o São Paulo recente, e não tão recente assim, mas dos últimos anos serve, é uma boa opção de frase. Todo mundo quer título, ninguém quer se preparar para o título, mas quer o título. É o que o São Paulo vem fazendo, é o que o São Paulo vem... É a maneira que o São Paulo vem tratando. Não dá para falar que é surpresa o São Paulo está brigando pelo que está brigando esse ano, pelo que brigou no ano passado, que é fugir de um rebaixamento, e esse ano se distanciar um pouquinho mais cedo do rebaixamento, mas ficar olhando ali para a parte de baixo em algumas rodadas, e agora ter que ficar dependendo de G8 para ir para uma fase prévia da Libertadores. Não é, infelizmente, de se surpreender, até porque é um clube que faz tempo que não está com o salário em dia, tem elenco desequilibrado, e é uma temporada que vai ficar marcada pelos vários desfalques que o São Paulo teve ao longo da temporada e pelos gols que perdeu, os vários gols que perdeu ao longo dos anos. Tudo isso somado ao brasileiro é traiçoeiro, como o próprio Rogério falou, e o São Paulo optou pelo all-in nas Copas, provavelmente vão custar, no mínimo, uma vaga na fase de grupos. E espero que não custe a vaga inteira na Libertadores, que é o primário do São Paulo, é básico. O São Paulo precisa. E que ainda corre riscos. E tem um agravante, 10, hein? Os 10 primeiros jogos, São Paulo fez muitos jogos melhores, né? Que são os adversários. Então, assim, a gente não foi hoje que se perdeu isso, não foi hoje que se perdeu essa vantagem, não foi hoje que se dificultou, foi lá atrás. O Atlético Mineiro não deveria gerar tanta frustração. Se a ordem dos gols fosse diferente, o Atlético tivesse feito 2 gols, o São Paulo tivesse empatado, a gente ia falar de heróico e tal. Mas era a mesma coisa, os mesmos gols, do mesmo jeito, só em ordens trocadas de tempo. Só para dizer, o Atlético Mineiro não é um time qualquer, não é um empate fora, não é um negócio catastrófico. E sim, o Rogério às vezes não ir bem em um ou outro jogo, não quer dizer que o cara é péssimo e a gente vai pegar o pior jogo dele para classificar todo o trabalho que foi feito. Porque 9 desfalques, enfrentar o Atlético Mineiro em casa não é a mesma coisa e pode ser que seja assim até o final do ano. Enfrentar Fernando Diniz sem Rodrigo Nestor e mais com os desfalques que a gente já tem, é mais dor de cabeça para o Rogério aí pensar em soluções. É isso? É isso, Rogério que ainda não conseguiu na carreira toda vencer o Fernando Diniz, né? Impressionante. Tem mais isso ainda. Tem mais isso. Bom, a gente vai ficando por aqui. Você vai estar lá. A gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.